Gravado. Isso, já oramos e já estamos dando início aqui à nossa quarta aula desta matéria de Hermenêutica e Exegese 2. Repito, esta é a quarta aula desta matéria de Exegese, Hermenêutica e Exegese 2. Ainda temos a ausência de alguns alunos. Mas tudo bem, infelizmente é muito difícil. É que eu me lembre. Não me lembro direito se tivemos alguma aula onde o time todo estava completo. Talvez só foi uma aula alguns meses atrás, mas ultimamente é um pouco difícil termos todo o time completo em várias aulas. Irmão Marcos Tavares, parabéns pela sua camisa. Rapaz, essa camisa aí, depois a gente conversa em off. Preciso de uma, no meu tamanho, claro, né? Que o seu tamanho é outro e o meu é outro, mas muito bonita, parabéns. Não sei de quem foi bom gosto, quero acreditar que foi de sua esposa, quero acreditar. Não, não estou dizendo que os homens não tenham bom gosto, não. Mas quando a coisa é bonito demais, desconfia. Não, homem não tem tão bom gosto assim, não. Mas amém. Mas se tiver, parabéns pelo seu bom gosto. Meus irmãos, lembram-se que nós deixamos um exercíciozinho, né? Bem prático. E já iniciar nesse exercíciozinho. Vocês estão percebendo que eu estou procurando ser o mais, vamos dizer assim, acessível possível nesta matéria, porque é uma matéria que é difícil. Vamos ser sinceros, é uma matéria difícil. Então não tem como eu largar uma carga, enorme de informação ou de informações, sem explicar ponto a ponto, detalhe por detalhe, para que a gente, tipo quebra-cabeças, a gente vá fazendo a conexão dos pontos, né? Se eu fosse largar tudo de uma vez só, o nível de aprovação seria bastante baixo e o nosso objetivo não é este. Não é este. Nunca foi, nunca será. Nem que às vezes, por força de necessidade, eu tenha que sacrificar um pouco, né, o currículo, mas fazer o mais acessível possível a matéria, a compreensão do aluno. Lembram-se que nós, na aula passada, falamos da questão dos significados das palavras bíblicas. Em outras palavras, não é muito fácil, né, na medida que você está lendo um texto, entender que aquela palavra X tem o mesmo significado em todos os demais textos. E não é assim, né? Então, estamos aprendendo pela hermenêutica e exegese bíblica, que essa é o segundo módulo, que já foi estudado no básico, que as palavras bíblicas, né, sim, elas mudam de significado. Pode ser a mesma palavra, como, por exemplo, porta, como estudamos na aula passada. E a palavra porta tem vários significados ao longo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quem se lembra dessa abordagem que nós fizemos na aula passada? Isso. Aí que reside, né, o nível de dificuldade da correta interpretação do texto sagrado, que nem todas as palavras, ainda que elas se repitam dentro do texto sagrado, vão conter o mesmo significado. E aqui eu deixei com vocês um curto exercíciozinho, né, com respeito à palavra mundo. Para chegarmos a uma resposta, eu acredito, quero acreditar que vocês leram os três textos, mas vamos lê-los aqui em sala de aula, porque eventualmente é normal que algum aluno ainda tenha ficado na dúvida. Primeira carta, oh, perdão, carta, estou com carta na cabeça, não sei por quê, eu já sei por quê, porque hoje andei escrevendo muita carta. Eu ainda sou da moda antiga, né? E escrevo cartas a punho. Você pode não acreditar, mas eu escrevo, sento, tenho meu aqui a minha, não a minha escrivaninha, uma mesa enorme, grande, de quase 2,50 metros de comprimento, por 1 metro de largura, ela é enorme, e eu tenho o meu papel
de escrivão, como posso assim usar. E eu escrevo cartas manuais. Eu estou ainda no século XVII, entende? A maioria escreve no computador, tudo bem, a prática é o objetivo, mas eu ainda gosto de sentir a caneta na mão. Gosto demais, é uma coisa. Não tem jeito, acho que eu vou morrer assim. Vamos então no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Lembre-se que eu estava fazendo a leitura na versão Almeida Revista Corrigida. Eu poderia usar a atualizada, que é a melhor, mas eu percebo que a maioria dos irmãos, não sei a razão, eu acredito que é um costume de natureza bastante popular, se adotou o uso muito frequente da ARC, Almeida Revista Corrigida, que não é a melhor tradução da Bíblia em português. Eu já creio que já comentei aqui, a melhor tradução da Bíblia em português são duas: a ARA, Almeida Revista Corrigida, perdão, Almeida Revista Atualizada, desculpe, ARA, Almeida Revista Atualizada, e a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Inclusive, eu vou pegar daqui a pouquinho um gancho que nosso irmão João Paulo jogou ali no grupo, né, sobre uma Bíblia, que eu vou fazer um rápido comentário, bem rápido, não vou passar nem de 5 minutos, sobre esta Bíblia que ele postou ali, né? Aquele que vocês já viram lá, tem uma foto que o irmão João Paulo postou. Eu quero fazer um rapidíssimo comentário sobre esta Bíblia. Primeira de Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Diz assim: trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Tá? Vou repetir de novo. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Alguém pode, de memória, talvez eu esteja pedindo demais, citar aí João 3,16? Acho que estou pedindo demais, não é? Porque Mas se Deus alguém amou o tem, mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. não pedi demais. Obrigado, irmãos André. Eu não pedi demais. Eu sabia que pelo menos um de vocês teria esse texto bonitinho memorizado. Então aí aparece de novo a palavra mundo. Agora vamos na primeira carta, agora é carta, né? Ou Epístola de João, capítulo 2. Se você pode acompanhar a leitura comigo, fico, vou ficar feliz da vida. Vou até soltar fogos, se eu posso aqui, né? Não, senão eu paro a aula. Se eu soltar fogos, eu paro a aula e aí dá problema. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, e primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 5, versículo 4, ainda na primeira carta de João. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, vamos fazer algumas perguntas pelo fato que eu deixei esse exercício e saber se alguns de vocês conseguiram entendê-lo e, acima de entendê-lo, se conseguiram acertar. A palavra mundo aqui ela aparece nos três textos. Confere? Aparece repetidas vezes. Amém. Minha pergunta, é o mesmo significado de 1 Crônicas 16:30, João 3:16 e 1 de João 2:15, 5:4, ou tem significados diferentes? Eu entendo Vamos como lá. significados diferentes, pastor. Diferentes. Vamos cá, perfeito. Irmãozandro já soltou a sua. Eu quero ouvir agora de outro irmão que não seja irmãozandro. Claro que irmãozandro não está impedido de ter participação, mas eu quero que a mente de vocês dentro, tá lá, irmão
Irmão Wilson tá no mistério, né? São mistérios do irmão Wilson em Deus. Isso é coisa do irmão Wilson. E é bom que ele tem os seus mistérios, né? E o bom é que ele não compartilha com ninguém. Que coisa boa, porque é só dele. É só dele. Mas vamos lá. Os significados definitivamente são diferentes. Então agora vamos identificar qual o significado aplicado para cada um desses textos. Primeiro livro de Crônicas, 16:30. Mundo. Em que sentido? Mas tem mais de um sentido? Claro, irmãos. Só para você ter uma ideia, na Bíblia tem 11 sentidos ou significados diferentes para a palavra mundo. Que? 11. Meu Deus, e agora? Eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Talvez. Talvez. Mas são 11. E da maneira que eu aplico o significado desta palavra no texto que eu estou lendo, é a maneira que eu estarei interpretando. Estão percebendo? E se eu interpreto mal, é porque eu fiz a aplicação mal. Alguém está me acompanhando? Se eu interpreto mal o texto cuja palavra está, nesse caso, em destaque, então é automático. Entendi mal, vou interpretar mal. Então vamos lá. Qual o significado que vocês imaginam que a palavra mundo, em 1 de Crônicas 16:30, nos traz? Tem um significado aí. Planeta Terra? Hum. Alguém tem outra visão? Nós temos que Questão interpretar a física, palavra. Sim, Pastor, questão física da Terra. o mundo, o planeta físico, a Terra. Irmão João, por favor, diga. é baseado no contexto para frente e para trás, né? Eu creio que ele está Hum, falando de adoração, hum. porque está falando, porque se nós vamos no versículo 31 e fala alegrais, alegrem-se céus e terra. Aí no último ele fala, reina o Senhor. Ação de graça, O adoração. irmão conseguiu fazer uma coisa que é rara. Conseguiu acertar e errar ao mesmo tempo. É raríssimo isso acontecer. Não, eu parabenizo. O irmão conseguiu fazer uma acrobacia. Foi e voltou. Tava indo bem. Mas pensa, eu ia dar um abraço aqui na tela pro irmão. Mas o irmão voltou atrás, assim, na mesma velocidade que veio, voltou para trás. Pastor, eu Sim, acho que ele se refere às nações. Humanidade, né? humanidade. Ok. Vou voltar a ler de novo o texto. Eu creio que ou está tendo alguma dificuldade no entendimento do texto. E é normal que haja essa dificuldade no entendimento do texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Vou pegar o gancho do irmão João Paulo, preste bastante atenção. Vou pegar o gancho do irmão João Paulo e é assim que funciona. Vou repetir aquilo que eu já falei, vou repetir todas as aulas quantas vezes forem necessárias. Nunca, Então, jamais, de maneira nenhuma, interprete um texto bíblico de forma fala aí. Você fala aí, pode isolada, falar aí. só na base do versículo em si. Nunca, jamais. Sempre na base de um contexto. O que é um contexto? Os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Se muitas das vezes, ou às vezes, a interpretação do texto ainda está ou fica difícil, aí a necessidade, eu já falei isso em alguma aula, mas falo aqui, bato de novo nessa tecla, a necessidade de usar uma concordância bíblica. As concordâncias bíblicas têm elas em miniatura no final de algumas Bíblias. Se você tem uma Bíblia aí, ó, vai lá no finalzinho, parece um dicionário, mas na verdade não é um dicionário. A concordância bíblica, ela traz uma relação das palavras que aparecem na Bíblia
em ordem alfabética. E aí vai dizer, digamos, a palavra amor. Aonde aparece na Bíblia a palavra amor? Tal texto, tal texto, tal texto, tal texto, tal texto, tal texto. Isso é uma concordância bíblica, ou seja, quantas vezes a palavra X, né, se repete, certo? Eu sugiro que vocês se acostumem a usar concordância bíblica para compreensão do texto, para a interpretação do texto, para o entendimento do texto, é necessário o aluno se acostumar a usar uma concordância. Já o aluno que já leu várias vezes a Bíblia, entende? Tem alunos, nós não são muitos, né? Dos nossos alunos, temos em torno de 10 a 11 que já leram a Bíblia mais de 15 vezes. E é normal. Quando um aluno já leu a Bíblia mais de 15 vezes, já tem em mente, quase que memorizado e automática. Ah, já sei no que se refere, porque essa palavra se repete naquele versículo, naquele versículo, naquele versículo, naquele versículo. Mas se você ainda não tem a experiência de ter lido a Bíblia pelo menos mais de 10 vezes, pelo menos mais de 10 vezes, então a minha sugestão e recomendação, acostume-se a usar uma concordância bíblica. Alguém me perguntou esses dias, existe uma concordância boa? Fora das Bíblias que tem lá no finalzinho, elas são miniaturas. Temos à disposição uma muito boa da Sociedade Bíblica do Brasil. Deixa eu ver se eu tenho aqui agora, porque se eu deixar para amanhã, eu vou esquecer. Aí eu já posto no grupo e seria interessante. Você encontra ela no Amazon. Deixa eu ver aqui se ela está aqui na minha mão. Eu tenho recomendado. É a concordância mais simples. E está aqui. É a mais simples, ela não é cara, ela não chega nem a US$ 30. Não, 40, perdão. US$ 40. Vai lá no grupo, quem pode ir lá no grupo e me confirme se entrou, por favor. Alguém vai lá no grupo, me confirma se entrou. Irmão Wilson está dizendo que sim, tá lá. Essa é a concordância mais prática. US$ 40 no Amazon, em menos de uma semana está na sua casa, tá? Se a concordância que você tem no final da sua Bíblia, ela é bem pequena ou na maioria das vezes elas são miniaturas, tenha essa aqui. Tenha essa aqui que vai lhe ajudar demais. Qual o objetivo de uma concordância bíblica? Localização das palavras dentro da Bíblia. Aí você vai descobrir quantas vezes aparece a palavra amor, a palavra fé, a palavra mundo, a palavra salvação, a palavra perdição e várias palavras, porque você aprendendo a manejar uma concordância bíblica e saber identificar as palavras dentro do seu contexto, vai ser um caminho muito bem andado para você então interpretar corretamente aquela palavra dentro do texto. Então vamos lá de novo a leitura de 1 de Crônicas 16:30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Agora observa comigo os versículos anteriores. Foi aí que o irmão João acertou e errou ao mesmo tempo. Aí você vai entender como que ele acertou e como é que ele errou. O versículo 29 diz: Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazer presentes, vinde perante ele e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aqui ele está ali, aqui ele acertou. Está falando de adoração. Versículo 28. Ó família das nações, dai ao Senhor glória e força. A irmã Eni também acertou, porque ela falou de nações. O versículo 26 diz: Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Agora a gente se esqueceu, alguns de vocês se esqueceram de incluir também o 31, o 32 e o 33, que estão dentro de um conjunto. E o conjunto, o que é o conjunto? As palavras e as ideias
que mais dominam, que Então, mais prevalece. então seria igual Salmo 24, verso 1º, pastor? Algo parecido, não exatamente, mas muito parecido, mas confunde. Ali tem que ter muito cuidado, mas o exemplo é válido, porém temos que ter um cuidado com o Salmo 24, verso 1, porque ele confunde um pouquinho. Então, qual é o contexto aqui da palavra mundo? Vai do versículo 26 ao 31. E como é que eu descubro que este é o contexto da palavra mundo? Porque bate no mesmo significado. Mundo aqui é mundo cósmico, mundo físico, mundo planeta Terra. Está falando de geografia. Leiam com atenção, irmãos, do versículo 26 ao 31. A ideia que a gente tem que entender é o seguinte: qual é a ideia que mais prevalece dentro de um conjunto de versículos que chamamos contexto? Aí você vai chegar à conclusão que a ideia que mais prevalece nesse conjunto é a ideia de planeta Terra, a ideia de geografia. Mas foi o que eu Então, irmão respondi, João, pastor. hein? Foi o que eu respondi, ué. Sim, mas vamos ser mais específicos no plano da geografia. Aí é significado cósmico, mundo cósmico, mundo geográfico. O que eu quis dizer no Já caso do planeta Terra seria com relação a toda a criação, né? sim, mas lembre-se que a criação não apenas envolve o planeta Terra, ela envolve fora o planeta também. Então, é outra coisa que a gente tem cuidado quando a gente fala de criação, porque essa criação pode se referir ao planeta Terra em si ou fora do planeta Terra. Então, nós temos que ser altamente específicos quando falo de criação. Que criação? Referente a qual? Qual a localização dessa criação? Porque se a gente largar criação, fica o quê? Genérico. E aí, quando é criação, no termo genérico, envolve o planeta Terra, Júpiter, Mercúrio, as galáxias, o universo em si. Agora temos que ser criação da Terra, criação do planeta Terra. Estou me fazendo entender, meus irmãos? É importante sermos o mais específicos possíveis, porque quanto mais específicos somos, estaremos nos aproximando bem perto do significado da palavra em si para darmos a correta interpretação. Então, 1 de Crônicas 16:30 é o mundo geográfico, mundo físico, mundo cósmico. João 3,16, isso é fácil. Pelo menos penso que é fácil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual o significado aqui da palavra mundo? Não é o Humanidade? mesmo. Hã? Humanidade? Humanidade? Seria, vamos dizer assim, algo mais específico do que a humanidade. Mas o irmão Marcos não está errado. É por aí, o caminho é por aí. Mas temos que ser mais específicos. Mas ele começou bem, está ligado à humanidade, perfeito. Essa é a ideia. Aqui é mundo que tem conexão com a humanidade, mas nós temos que chegar a um termo mais específico. Alguém tem ideia? Humanidade, mas em que sentido? Porque se a gente lançar só humanidade, fica uma coisa vaga. O significado das palavras bíblicas não pode trabalhar vamos dizer assim, na esfera do vago. Tem que ser na esfera do específico. Jamais, quando eu falo vago, eu falo genérico, porque abrange tudo ao mesmo tempo. Não pode ser assim. Seria o homem? Seria o homem como criação? Está dentro da humanidade, mas é algo mais específico ainda. O pastor, eu escrevi aqui algumas palavras aqui. Hum. A palavra mundo representa todas as pessoas que Deus ama e deseja salvar. Ou seja, o plano de salvação é para todos os seres humanos. O irmão explicou, perfeito.
Exatamente isso. Agora, está faltando a palavrinha-chave, a palavrinha que vai definir tudo. O irmão simplesmente fez isso aqui, ó. Abriu o leque. Então, presta atenção, irmão Wilson. O irmão fez a abertura do leque, explicou perfeitamente. Só faltou agora a definição de qual tipo deste mundo. Começou com o É, irmão eu, Marcos. Repito que o irmão Marcos não eu errou. coloquei mais ou menos igual o irmão Wilson também. Eu coloquei assim, no versículo de João 3,16, a palavra mundo refere-se à totalidade da humanidade, ou seja, todas as pessoas que habitam na Terra. O versículo enfatiza que Deus ama a humanidade de maneira universal, oferecendo a salvação a todos que creem em Jesus Cristo. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Mas essa é a ampliação. Essa é a definição mais ampla, que pode ser resumida em duas palavras. Duas, somente duas. É isso que eu desejo, que eu quero que vocês cheguem à capacidade de Mas, síntese. Duas mas a palavras, minha só explicação duas. também foi junto com o irmão Tavares também, Marcos Tavares, Perfeito, não. humanidade. Vocês estão dando, vou repetir, a explanação. Ó, o leque está sendo aberto. Mas agora, pega o leque e encolhe em duas palavras. Só duas. Unicamente duas palavras. O plano de salvação. Ainda não. Mas Deus tem que ama a incluir a humanidade. palavra. Ainda não. Vocês estão explicando. A explicação está perfeita. Só está faltando a definição em duas palavras. Pastor, tem uma pergunta. Sim, Isso que nós estamos fazendo aqui é uma exegese do texto, né? estamos Uma na matéria de exegese hermenêutica e exegese. Pois- Perfeitíssimo. Não, pois é, Esse, mas eu falo assim, esse é o agora objetivo. nós estamos mais na exegese para tentar tirar o significado da palavra. Exatamente. Então nós temos que buscar, Esse é o objetivo do exercício. então nós temos que buscar a etimologia da palavra para saber o que essa palavra significa. Esse é o objetivo do exercício. O irmão João Então, chegou à conclusão bombástica. Esse é o objetivo. no grego também ela é cosmos. Mas lembre-se que Cosmos. o cosmos tem vários outros diferentes significados. Uhum. Não para só em um, em dois, são 11. 11. Vamos lá. As definições, as explicações do irmão Marcos Tavares, do irmão Wilson, do irmão Zandro, perfeitas. Vamos resumir tudo em duas palavras. Mundo social. Mundo social. Envolve tudo isso que os irmãos explicaram, envolve a humanidade. Mundo só. Anote lá, isso é importante. A capacidade de síntese. De síntese, precisamos trabalhar muito em cima disso, que é o objetivo que o irmão João falou. Esse é o objetivo da exegese. Vocês entenderam? As definições foram perfeitas, acertadíssimas, não erraram em nada. Só percebo um pouquinho da dificuldade de pegar uma ampla definição que foi muito boa, de coração, falo isso de coração, mas muito boa. Tanto da parte do irmão Zandro, excelente, do irmão Wilson, tá? Como do irmão Marcos. Mas estudando hermenêutica e exegese, nós temos que buscar lá no fundo, e definir em duas palavras, na maioria das vezes: mundo social. Agora, 1 de João 2,15 e 5,4. Não é de todo muito fácil, mas também não é de todo muito difícil. Pastor, Porque tem uma nós. outra pergunta. Tem uma outra pergunta Sim, aqui sobre esse texto sim, aí. Quando sim. o senhor fala que é mundo social, perdão a minha ignorância, mas o que se refere como mundo social? Mundo, vai na palavra social, que a irmã vai descobrir. Palavra Uhum. social. Vem-se sotia, do latim, ou sodictus, no grego, que quer dizer humanidade, ligado à raça humana organizada. Nós vivemos num mundo social, vivemos, aonde as raças, povos, tribos, nações são organizadas por culturas, línguas, costumes e etc. O Brasil é uma sociedade, a sociedade brasileira. Os Estados Unidos é um país que tem a sua sociedade, a sua cultura.
A Itália é um país que tem a sua sociedade e a sua cultura. Então, quando eu falo mundo social, está ligado à humanidade e à cultura ao mesmo tempo. Conseguiu pegar, irmão João? Isso tem que ficar bem claro para não haver nenhum tipo de maior confusão. É exatamente o que o irmão falou. Nós estamos fazendo a exegese. E dá trabalho, claro que dá. É cavar. É cavar. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção, por gentileza, redobre a sua atenção aqui. Não estou querendo dizer que você está desatento, não. Mas se você está atento, triplique a sua atenção. Aqui nesse versículo, primeira carta de João 2,15, quantas vezes aparece a palavra mundo? Vamos lá, que é fácil. Quantas vezes aparece a palavra mundo? Só olhar lá no texto. 3 vezes. Aqui é o exato, mesmo, igualzinho o significado, não muda nada. Mas não é mundo cósmico, mundo geográfico, mundo do planeta Terra, não é o mundo social, o mundo da humanidade, das culturas, das pessoas, não. Aqui é outro significado. Que tipo de mundo é esse? Sistema. Sistema. Perfeito, perfeito. Agora vamos abrir um pouquinho o leque. Vamos abrir um pouquinho o zoom da máquina fotográfica. Excelente, irmão Marcos. Sistema. Vamos abrir um pouquinho. Que mundo exatamente é este? Está ligado a sistema. Vamos a 5,4. 1 de João Sistema 5,4. pecaminoso, pastor. Ele fala do Hein? que é o sistema pecaminoso. Vamos abrir mais. Está chegando. Olha, irmão, está tocando a maçaneta da porta. Está perfeito. São os prazeres que se opõem à vontade de Deus. Perfeito, perfeito. Vamos definir agora que mundo é esse. Só está faltando a palavra para ficar coladinho. Vocês são excelentes definidores. Vocês definem assim, ó, de tirar o chapéu. Mas eu percebo a dificuldade da segunda palavrinha, que fala tudo. O sistema Valores. organizado pelo homem. Olha só, outra boa definição, mas tá faltando a segunda palavrinha, ligado Governo. com o mundo. Os Governo. desejos pecaminosos. Vocês estão definindo demais de bom. Só tá faltando a segunda palavrinha. Sistema de valores. Outra boa definição. Não é a mesma, mas eu quero a palavra X, a palavra-chave. O sistema do inimigo, do Satanás. Outra excelente. Gente, vocês estão dando gol um atrás do outro. Só não estão pegando a palavra. Fala É uma da palavra. moral, pastor. Repita. Da moral. Está falando da moral? Mundo moral ou mundo espiritual? Escreva aí. Mundo moral ou mundo espiritual? Estão me entendendo, irmãos? As definições estão totalmente corretas. Vocês estão, ó, de parabéns. Só vejo a dificuldade da síntese, do resumo, em uma palavra só que fala tudo. Agora, as definições estão perfeitas. Vocês, graças a Deus, estão enxergando tudo muito bem. Só vejo a dificuldade das palavras, do encontro exato. Vocês sabem que na língua portuguesa tem esse detalhe, né? De você encontrar aquela palavra exata, como fosse a peça de um quebra-cabeça, que ela vai falar tudo. Então, tudo que os irmãos estão definindo está 100% correto. Só que vocês não conseguem bater na palavra. Pastor Luiz, Isso é exegese. Sim. só me explica aqui no caso, então, porque o versículo começa, não ameis o mundo. O Senhor nos diz que seria o mundo espiritual. Como que eu vou amar o mundo moral, espiritual? repito, mundo moral e espiritual. Moral e espiritual. Então, a interpretação deste texto é o seguinte. O grego, eu vou ler como está no grego. Aparece a palavra cosmos. Não tenha dúvida, é a palavra cosmos. Mas quando você faz a tradução livre, dentro desse contexto, você vai ler da seguinte maneira. Eu tenho um comentário no grego que faz a tradução livre.
Ainda que apareça lá na parte de baixo, na segunda linha, a palavra grega cosmos, mas numa outra linha tem a tradução livre, que diz o seguinte: não ameis este mundo moral e espiritualmente deturpado, nem o que dentro dele se encontra. Se alguém ama esse sistema imoral e deturpado, o amor do Pai não está nele. Essa é a tradução livre da palavra cosmos, ou seja, há vários comentários em inglês e em espanhol que traz esse tipo de tradução livre para facilitar a exegese. Se alguém depois tiver interesse, eu posso postar no grupo vários. Alguns deles podem ser comprados no Amazon e ajudam o aluno, né, a não apenas entender, como a interpretar e a conhecer os princípios básicos de hermenêutica e de exegese. Em português, eu lamento informar que eu desconheço. Não tem muitos. Tem um, porém é muito caro. Eu não vou aqui postar para vocês um, um manual de US$ 320, que fica inacessível ao bolso da maioria. Mas se alguém tem Aposta lá, facilidade aposta lá. no inglês e no espanhol, você encontra de US$ 10 até 80. Mas o inglês é muito caro, é muito, a menos que alguém queira se disponibilizar para comprar. Existem 4 que são excelentes. Entenderam então, irmãos? Muito bem. Agora nós vamos a um outro exercício. Antes da gente voltar para a apostila, eu quero jogar mais um, tá? Que envolve uma palavrinha pequenininha. Mas, gente, que palavra essa sim vai dar você, além de um pouquinho de dor de cabeça, uma grande surpresa. Ó, é uma palavra que todo mundo fala diariamente, nos cultos, na sua casa, no mundo evangélico, é uma das palavras mais conhecidas. Alguém pode ter uma ideia? É uma das palavras que está na boca do crente de noite. De noite. Ah, eu vou completar a frase. Mas ela é muito conhecida. Não há crente que não fale dessa palavra. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Acorda, dorme, come, vai para lá, vai para cá. Essa palavra não sai da boca. Se você é um servo Amém? de Deus, hein? Amém? Amém? Não, não, não. Ela é uma delas. O amém, o amém é uma delas. Irmão Sandro. Irmão Oração. Sandro, ó, oração. Não, irmão Sandro, com todo respeito, o irmão Sandro não se chama Maria e nem José. Mas graças a Deus está cheio de graça. E o Senhor é contigo. Amém, oração, não. A palavra é igreja. Igreja. Ela não está na nossa boca diariamente? Vou para a igreja, deixei da igreja, errei a igreja, a igreja está assada, a igreja está assim. Essa palavra também não sai do nosso vocabulário, né? A gente toma banho dessa palavra dia e noite. Nós vamos agora a 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Presta atenção, gente. Isso aqui vai te deixar angustiado. 6 versículos que já lemos, conhecemos e até estudamos, mas damos um significado que não tem nada a ver. Vamos lá. Atos 19, 32, 39. Calma que a gente vai voltar para a apostila, fica tranquilo. Mas isso aqui tem... Pastor, mas e o João 5,4? 1 João 5,4. É o que acabei de falar, igualzinho, exatamente igual. O significado é mundo moral, mundo espiritual, exatamente Ah, igual. Se a senhora percebeu ali na apostila, se a gente colocou juntinho, é porque eles falam do mesmo significado: mundo espiritual, mundo moral. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu quero levar vocês, meus irmãos, a terem critério na leitura do texto bíblico. É uma coisa que a gente não aprende assim do nada, e hoje em dia pouco se ensina isso. Atos 19, 32, 39. Uns, pois,
clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam porque causa se tinham ajuntado. No versículo 39, mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Agora vai começar uma pequena confusão. Essa palavra ajuntamento, que acabamos de ler, é exatamente no grego a palavra igreja. O que? Eclesia. É a mesma. Só que na Almeida Revista Corrigida, se você tiver aí, sabe como ela está? Assembleia. A Meu minha tá assim. Deus. Assembleia. Mas a palavra grega é eclesia, igreja. Uau! Estão percebendo a pequena dificuldade ou a dificuldade? A palavra igreja, ela é no grego eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Só que as versões em português causam essa dificuldade. Incrível. As versões em língua portuguesa causam essa dificuldade. O inglês já não causa. O espanhol tem algumas dificuldades? Tem. Mas em português é mais complicado. Porque é o idioma mais complicado da face da Terra. Eclesia, confere, irmão João. Fala eclesia, mas aí por baixo eles põem a assembleia. Exato, Uhum. exato. Mas a palavra grega é a eclesia. Confere lá, Sim, irmão João. sim, sim, Não tá me sim, deixando sim, sozinho. Obrigado, irmão João. Ô, irmão sim. João. Tá em Irmão João não é espanhol. bênção, não. Irmão João é Tá em espanhol. benção. Tá lá. Irmão João é benção. Irmão João é aquela coisa, né? Matei a cobra, mostra o pau. Eu tô matando a cobra, mas o irmão João tá mostrando o pau. Tá mostrando o machado, não mais do que isso, né? Eu tô Eu aqui só não matando sei a cobra. ler. Eu só não sei ler. Tô profetizando ainda para mim poder aprender esse negócio. O irmão tá com um míssil na mão de um nível de destruição gigante. Meu Jesus da glória. Isso é o trabalho da hermenêutica aliado à exegese. Anotaram, então? A palavra grega é a mesma, igreja. Só que Almeida, vou repetir, Almeida, a tradução em português, não decidiu colocar igreja. Poderia e deveria, mas não colocou. Porém, o significado é diferente. Pode ser assembleia, como pode ser ajuntamento. A palavra igreja ao pé da letra quer dizer chamados para fora. Anote então aí o significado da palavra igreja em Atos 19, 32, 32, 39. Na Almeida Revista Atualizada, ARA é assembleia, que é a tradução que a irmã Eni tem, e alguns talvez de vocês também tenham. Mas a maioria, que é a ARC, Almeida Revista Corrigida, aparece como ajuntamento. Não dá uma pequena confusão? Claro que dá, pelo problema da interpretação. Atos 7,38. Vamos em Atos 7,38. É a mesma palavra grega, eclesia, que é traduzida ao pé da letra como igreja. Atos 7,38. Alguém pode ler, por favor? Atos 7,38. Atos Este é o 7,38. que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos las dar. Anote aí. Aí a palavra eclesia também, que em tradução livre é igreja. Mas qual o significado aqui? Congregação. Papai do céu. Uau! Congregação.
Tem alguma coisa a ver com assembleia, com ajuntamento? Parece, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é eu falar assembleia, uma coisa é eu falar ajuntamento, e outra coisa é eu falar congregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:18. Isso aqui é lindo, irmãos. Quando aprendemos a conhecer o pano de fundo, ou seja, buscar a correta interpretação da palavra, aí entendemos o texto. Por isso que muita gente está naufragando na compreensão da Bíblia, porque não conhece a palavra em si. E aí dá problema. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Aqui, diferentemente dos outros versículos que acabamos de ler, estão me acompanhando? Aqui abertamente aparece a palavra igreja. Concordamos com isso? Nos outros textos, a palavra igreja não aparece, ela só aparece no original em grego, eclesia. Mas aqui ela já aparece no texto. Uma vez que ela aparece no texto, agora cabe saber o seguinte: qual o significado aqui? Então aqui inverte a ordem. Estão me acompanhando? Aqui a ordem é completamente invertida. Nos versículos anteriores que acabamos de ler, só no original é mantida a mesma palavra, eclesia. Mas de acordo com as traduções que acabamos de ler, aí aprendemos os seus significados diferenciados. Já nesse texto de 1 de Coríntios 11:18, inverte a posição. A palavra grega é a mesma, eclesia. E aqui temos a tradução livre que está no texto, igreja. Mas em que sentido aqui? Igreja. É o prédio? É a comunidade dos crentes? Ou está se referindo a qualquer outra coisa que desconhecemos ou que não temos uma visão clara? Vamos lá. Se referindo a nós, A nós, os crentes reunidos para o culto coletivo. Oh, A anote aí. terceira Então, aí classe é de pessoa. isto, mas mais especificamente aqui fala dos crentes reunidos. Observa o contexto, né? Olha, vou ler de novo, ó. Porque antes de tudo ouço que quando os ajunteis, ajuntar com qual objetivo? Na igreja, ajuntar para falar da vida alheia, ajuntar para comer, até pode. Mas aqui, se você ler o contexto, vai entender que aqui está se referindo ao culto. então pode. Então, quando fala assim, nós somos uma igreja, vamos à igreja. É certo falar vamos à igreja? Mas aí temos que saber em que tipo de aplicação estamos dizendo. E a igreja? No sentido de cultuar ou no sentido de ir geograficamente ao templo, ao local físico? Em alguns casos, podemos falar das duas coisas em um. Em alguns casos, temos que ser específicos. Vou à igreja cultuar. É óbvio que a língua portuguesa ela é bem mais específica. Quando eu digo vou à igreja cultuar, perfeito. Já sabemos qual é o objetivo de ir à igreja. Mas quando eu digo sozinho, vou à igreja, é um pouco vago, concorda comigo? Posso ir à igreja para um aniversário, posso ir à igreja para um casamento, posso ir à igreja para qualquer outra função. Mas quando eu digo vou à igreja cultuar a Deus, aí eu estou dizendo duas coisas: o local físico, o prédio, e o que eu vou fazer lá. Alguém está me entendendo, gente? Esse é o trabalho da hermenêutica e da exegese. Tudo tem que ser muito claro e específico no que tange à leitura do texto sagrado. Se a gente não fizer essas aplicações, tudo fica muito vago, porque nós estamos querendo o quê? Interpretar a Bíblia segundo o nosso entendimento e a nossa cultura. Aí que entra o problema. Na maioria das vezes,
Os crentes que não conhecem a hermenêutica e a exegese estão interpretando a Bíblia segundo o achismo, segundo a cultura, segundo aquilo que pensam, e não segundo aquilo que o texto está nos apresentando. Atos 5:11. Vamos ao novo outro texto. Estou Pastor, anotando, gente? São textos que estão falando da palavra igreja. pastor, antes de continuar, o senhor poderia me dizer quando é que surgiu o movimento do desigrejado? Porque a pessoa é algo que eu fico pensando. Como que a pessoa pode falar que hoje não é necessário a gente se ajuntar num templo para se congregar? Porque o contexto de hoje é muito diferente do contexto daquela época. Naquela época a igreja foi esparcida, por isso eles se congregavam em casas. Mas hoje tem um movimento, eles são contra pastor, são contra tudo que é templo, são contra tudo. O pessoal são contra tudo. Vou resumir numa palavrinha em um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Deixa eu ver se é este texto para eu não me equivocar, não me enganar. Somente em carta aos Hebreus, de qualquer maneira, vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 25. Acertei. Minha mente às vezes me dá algumas malas passadas. Hebreus capítulo 10, versículo. Vamos ler o 23, 24 e 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse é o versículo 23, capítulo 10, carta aos Hebreus. Alguém está me acompanhando? Vamos lá. Versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha só o escritor aos Hebreus falando. Antes admoestando-nos, que isso quer dizer? Animando, exortando, chamando a atenção, cutucando. Ei, meu irmão, o que está acontecendo? Faltou 3 cultos, faltou 4 cultos, sumiu do mapa. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios nos dá um princípio muito básico. Eu fui chamado para viver dentro de uma comunidade. Esta comunidade é chamada de igreja. Paulo continua e nos ensina que igreja, ela é a semelhança, ela tem um símbolo de um corpo. Alô? Corpo. O que é composto um corpo? 2 olhos, a menos que alguém aqui tenha um terceiro ou um quarto olho. Mas todos nós temos 2 olhos. Claro, nós que usamos óculos podemos dizer que temos 4, certo? Mas todos nós temos 2 olhos, 2 narinas, um par de mãos, cada um com um dedo, né? A menos que alguém tenha sofrido um problema e perdeu um dedo. Temos uma boca, 2 ouvidos, temos 2 pernas, para aqueles que perderam em uma pena. Então, temos vários membros. E o que nos ensina Paulo? Cada membro desempenha uma função diferente dentro do corpo. Meu nariz tem 2 narinas, como o seu também, graças a Deus. Ninguém aqui tem um nariz com uma narina, a menos que alguém sofra um acidente e corte uma narina e pronto. Mas há uma função do porquê o nosso nariz tem 2 narinas. Há uma função porque temos uma boca, graças a Deus que temos uma. E uma já faz um estrago tremendo quando é mal usada, imagine 2 bocas. Temos 2 orelhas com 2 ouvidos. Poderíamos ter 3 ou 4, e aí ouviríamos melhor ainda, e às vezes os conselhos de Deus.
temos um par de mãos. Tudo aqui neste corpo cumpre uma função. Estamos de acordo com isso, irmãos? Ou não? Até os dedinhos da mão, gente. Até os dedinhos da mão cumprem funções diferentes. Falando esses dias, dizer, pastor, faz. Eu não preciso de ter um polegar. Como é que é? Eu vejo um negócio tão incômodo que Deus colocou assim mesmo, na aula online. Tão incômodo. Para que existe o polegar? Depois você ri. Faça uma pesquisa, irmão. Fácil. Qual é a função do polegar numa mão? Alguém sabe? Alguém já pesquisou? Por curiosidade? Com os meus 8 anos de idade, numa curiosidade de criança, eu comecei a pesquisar. Por que 5 dedos? E por que temos o polegar, que é o mais diferenciado dos demais dedos? Ninguém nunca pesquisou? É o que dá mais equilíbrio para a gente pegar as coisas, é o polegar. Incrível! Sem ele já era. 28, anote aí, ó, 28% do equilíbrio do corpo humano está aqui, ó. Ô, pastor, lembra aquela passagem? Nossa, sou apaixonado com aquela parte, não sei o nome, esqueci, daquele rei que matou não, que ganhou uma guerra e pegou os outros reis e cortou o polegar do dedo, da mão e dos Agag, dedos dos Agag, pés. Agag, Agag. Colocou isso para comer migalha debaixo da mesa. Yeah, Tirou o Agag. equilíbrio daqueles reis tudo. Yep, yep, É porque yep. uma vez eu machuquei meu dedo feio na mão assim e tive que enrolar e tudo. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tinha equilíbrio para nada. Quando eu li aquele texto, eu apaixonei com aquilo. Eu falei, gente, aquele rei fez aquilo para tirar o equilíbrio dos outros Maini, reis. ó, Eles não poderiam cinquentão. pegar a espada. Eles não Ai, teriam pois condição de é, segurar não, a porque tem espada. equilíbrio. Esto, Ah. olha, Maini, 50 para a senhora. Você não pediu, mas tô dando. 50 para a senhora, Maini. Vai para a cama dando glória, ó. Tô equilibrado, né? Tô no equilíbrio. Anote aí, irmãos. Sem o polegar, não faça esses testes, não. Não tente cortar o seu polegar, não. Você vai cortar 28% do seu equilíbrio. 28% do equilíbrio do corpo humano está onde? Aqui, ó. E são nos dois. Então seriam, ó, interessante. Seriam 14 aqui, 14 aqui. Impressionante. Agora, sabe qual é o local do corpo humano? Já que estamos falando um pouquinho de curiosidade, só para deixar você um pouco atiçado para pesquisar. Sabe aonde está os 50% do equilíbrio do corpo humano? Eu, inclusive, estou vivendo essa experiência. Eu estou vivendo essa experiência. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Dentro do nosso ouvido, ó. 25, 25. 50%. É impressionante, por causa de uma pecinha que tem lá no fundo do ouvido, pode pesquisar, chamada de trompa do Eutáquio. É um negócio pequenininho, um pouco maior do que um caroço de feijão. Alguém conhece aqui feijão, gente? Por favor, alguém conhece aqui? O hispano gosta do feijão marrom, né? O da habichuela, né? Nós brasileiros gostamos do feijão preto. Pensa no feijão preto, pequeno. Lá dentro nós temos em cada ouvido uma trompa. Ele tem um desenho de um caracol, mas é do tamanhozinho de um feijão preto. Quando isso aqui está afetado, você perde, ó, 50% do equilíbrio. E eu estou vivendo isso porque eu sofro de uma labirintite agudíssima desde novembro passado. Agudíssima. Começou com um ouvido e passou depois para o outro. Então tem nos dois ouvidos uma infecção que passou de um ouvido para outro. E aí, segundo os médicos, hoje eu não tenho 50% do meu equilíbrio. Tanto que eu ando, né, desde novembro passado. Isso aqui é uma particularidade que eu não devia estar compartilhando, mas estou usando como uma aplicação para aula. Desde novembro passado. Quem me vê se assusta. Pastor, o que é isso? Quebrou a perna? Não. Eu uso bengala, porque eu não tenho 50% mais do meu equilíbrio, por causa desta labirintite altamente aguda. Que Deus te defenda. A nem cortar o teu dedinho polegar, é abençoado, e nem ter labirintite. E aí, às vezes, a labirintite é algo que a gente não escolhe. Vem, né? Vem e vem, às vezes, para sacrificar bastante. Mas amém. Então, vocês estão entendendo? Vamos lá, então, agora em Atos 5:11. Respondi, talvez, a pergunta do nosso irmão.
Não, desigrejado é rebeliado. Essa é a palavra. Se eu estou desigrejado, eu estou rebeliado. Isso é rebelião. E rebelião é o primeiro pecado que infectou a humanidade. Melhor dizendo, o universo. A humanidade foi a desobediência. E a rebelião, o universo, através de Lúcifer. Então, irmãos, cuidado com o espírito de desigrejamento. Que muitos aí. Mas a minha igreja é assim, é assado. Não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe, não existe. Se você quer buscar a igreja perfeita, você vai ficar no mundão da vida e vai te destruir. Então, busque aquela que você melhor possa se adaptar. Mas sempre vai existir uma. É impossível que não exista uma igreja que você vai se adaptar, mas não vai encontrar jamais nela a perfeição. Atos 5:11. Atos 5:11. Atos dos Apóstolos 5:11. Mais dois textos e a gente volta para a apostila, são 9:39. Isso aqui, irmãos, que estamos fazendo é altamente necessário para a compreensão desta difícil matéria. Atos, capítulo 5, versículo de número 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Qual o significado aqui? Vê de novo a palavra igreja aparecendo aberta e claramente no texto. Concordamos com isso? De novo aparece abertamente, claramente, a palavra igreja. Mas aqui o significado é outro. Qual seria? Já digo que não é o prédio. Não é o prédio. E nem são os crentes reunidos para o culto coletivo. Opa! Tem mais significado? Tem. É a mesma palavra grega, eclesia. Só que aqui estamos vendo esta palavra de novo no português, claro, igreja. Eu repito, aqui igreja não tem o significado nem do prédio e nem dos crentes reunidos para o culto coletivo. Já é outro significado. Vamos lá. É todos os crentes, né? Não, não, não. Aí estamos aplicando o mesmo significado de 1 de Coríntios 11:18. Aqui é diferente. É só ler com calma o texto. O texto já está dando a resposta, ó. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. É todas as pessoas, né? Não? Não, É reverência a Deus? não. Não. Temos que nos acostumar a identificar, ao lado das palavras-chave, quais as outras palavras que as acompanham, antes e depois. Então, qual é a palavra que está antes e depois desta palavra igreja, neste texto? Qual é? A Vendo igreja este como um texto, todo. A igreja como um todo. está chegando lá. Irmão Marcos sempre começa a dar o bom pontapé. Eu acho que ele é zagueiro. Numa partida de futebol, irmão Marcos Tavares, que eu quero dizer se ele é zagueiro ou é back, mas é um dos dois, porque ele sempre arranca bem. Mas temos que identificar quais palavras que estão antes ou depois da palavra igreja. Já vou dar a dica. Toda a igreja. Eu falar igreja é uma coisa, eu falar toda a igreja é outro significado. Aí, quando eu uso a expressão toda a igreja, opa. E aí, ó, e em todos, estão percebendo? Se repete duas vezes a palavra toda e todos, toda e todas, que isso designa igreja local ou regional. Igreja local ou regional. Acostume-se a identificar isto. Quando você lê no texto
Ao lado da palavra igreja, a palavra toda ou todos está se referindo à igreja local ou regional. Acostume-se isso, anote. Como, isso aqui é interessantíssimo. Agora, outro texto que a Igreja Católica usa, e aí mata, porque ela dá uma interpretação falsa, uma interpretação espúria, uma interpretação que não encaixa no estudo da hermenêutica e da exegese. Mateus 16:18. Pena que hoje o irmão Sidney não está presente, né? Inclusive, ele abordou isso na aula passada. Ele, claro, vai assistir o vídeo e vai se lembrar da abordagem que ele fez, né, na aula passada, e estaríamos usando a aula de hoje para falar sobre isto, mas hoje, por alguma razão, ele deve ter tido algum problema e não pôde estar presente. Mateus 16:18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus, vamos fazer exegese desse texto? Que entre nós a Igreja Católica faz para matar, para arrebentar. E aí complica a vida de muita gente. Pois eu te digo que tu és quê? Que tu és quê? Pedro. Pedro. Anote aí, Pedro. A palavra grega para Pedro é Petros. Como eu estou pronunciando aqui, ó, Petros. 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 O meu tira-teima chamado irmão João Paulo está ali, ele pode já comprovar isso. Petros, ou Petrus, segundo alguma outra tradução ou pronúncia. Que quer dizer literalmente a palavra Petros? Bloquinho pequeno de pedra, ou pequeno bloquinho rochoso. Pedregulho, pedregulho, pedregulho. Mas tu és Pedro. O que Jesus está querendo dizer? Ó, meu amigo, você é um pedregulho. Você é uma pedrinha. Alguém aqui jogou quando era criança? Eu não sou tão velho assim, caramba. Vou fazer 66. Um joguinho muito comum no Brasil chamado bolinha de gude. Claro. Ai, irmão Wilson jogou bolinha de gude. Ai, irmão Sandro. Me fala sério, irmão Sandro. Eu, quando eu for a Massachusetts, eu vou levar minha coleção de bolinha de gude. Nós vamos. Eu devo ter aqui no mínimo umas 200. Não, eu ganhei do irmão, tenho 1720. Eu não vou levar isso na minha mala, senão a imigração pensa que eu estou contrabandeando pedras preciosas. Mas Eu jogava muito também. Quando eu for a Massachusetts, eu vou jogar. Não, faz isso comigo, não. Eu tenho que passar um fim de semana com o irmão Wilson e outro fim de semana com o irmão Zanto para jogar bolinha de gude. Mas ninguém conhece bolinha. Kleber, conhece esse jogo, bolinha de gude? Ô, Kleber, não esconde o jogo, meu Deus. Ninguém mais conhece bolinha de gude? Lá, Quem lá em Minas, conheceu? lá em Minas Gerais, no lugar que eu morava lá, chamava aquela grandona de coião. Coião, ouvi Uhum, falar disso, né? É um termo específico do estado de Minas Gerais, né? Coião, uhum. coião, né? No Rio Grande do Sul chama-se talandro. Uau! Bom, tudo bem, vamos depois conversar em off, né? Com os nossos irmãos, né? Eu vou jogar bolinha, joguei de bolinha de gude. Eu não jogo bolinha de gude há 35 anos. Antes de me casar, eu joguei com um pastor, com 4 pastores. Parecíamos 4 retardados. Bolinha de gude. E nos divertimos. Gente, as crianças hoje não sabem o que é diversão. Entre nós aqui, me permite dizer, não sabem o que é divertimento sadio, né? E eu amava, né? E a última vez que eu joguei em bolinha de gude, eu ganhei todos os 4 pastores. Eita! Me chamaram. Sozinha, pastor, que a gente preparava lá, que se chamava Tibiu. A gente brincava Sério? até ficar pequenininha para ninguém acertar. Olha, com mais razão, irmão, isso. Eu tenho que passar aí um sábado com o irmão para a gente jogar umas bolinhas de gude aí, né? Se tem bom terreno aí na sua casa, a gente vai jogar. Depois eu vou combinar com o irmão Zandro. Sei que o irmão Zandro tem um bom terreno ali na casa dele, eu conheço lá em Martas Vinhas. E depois, quem sabe, com o Kleber, né? Vou combinar com alguns de vocês aí, né?
Que isso, pastor? O senhor está agindo como criança? Irmãos, é fase da vida que a gente não esquece nunca. E algo tão saudável, né? Porque eu estou mencionando bolinha de gude, que eu estou mencionando o nome de Pedro, né? Porque o nome de Pedro traz uma implicação de bolinha de gude. Então, na linguagem bem popular, né? Jesus está dizendo, Pedro, tu é bolinha de gude. Aí ele continua dizendo, e sobre esta pedra, aí a palavra grega muda, Petra. Está ali o meu dicionário chamado João Paulo. É Petra. Petra. Petra mesmo. Bloco rochoso de grande tamanho. Hum. Aqui Bloco. tem nesse aplicativo aqui fala assim, rocha, penhasco ou cordilheira de pedra. De tão Rapaz, o grande que é, negócio é né? bom. Gostei dessa abordagem. E sobre esse penhasco, sobre essa cordilheira, porque Jesus é tudo isso, não é verdade? Quem está falando dele mesmo. Sobre esse bloco rochoso enorme, eu construirei o quê? Eu edificarei o quê? A minha igreja, a minha eclesia, o meu povo que vai ser chamado para fora. Gente, isso aqui estamos fazendo a exegese do texto. E as portas, estão lembrando das palavras porta? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, e os poderes do mal não prevalecerão contra o meu povo chamado para fora. Tem pregador que diz: o inferno não pode te tocar. Mentira. Na permissão de Deus, Satanás e os demônios podem sim nos tocar. Aí os pregadores misturam inferno com Satanás e os demônios. Deixa eu explicar a vocês algo bem rápido. Satanás e os demônios ainda não estão no inferno. Como é que é? É uma heresia e uma falta de conhecimento bíblico básico. O inferno está contra mim. Calma, é impossível o inferno estar contra você. É impossível. Isso aqui é uma linguagem figurada. O inferno é a habitação final dos ímpios, é a habitação dos anjos caídos e a habitação das almas dos ímpios, porque a Bíblia fala de 3 tipos de inferno. Eu já falei isso aqui ou não? A Bíblia fala de 3 tipos de inferno. Primeiro tipo de inferno é conhecido pela palavra hebraica Sheol ou Hades, e tem o mesmo significado. E aqui a palavra Hades. Confira lá, irmão João Paulo. Hades e as portas do Hades. Mundo dos mortos, ou poder do Hades. mundo dos mortos, Hades, e as portas do inferno, ou seja, aonde estão hoje as almas dos ímpios, não vai prevalecer contra a igreja. Olha o problema de interpretação sério aí. O inferno não pode contra você porque está escrito na Bíblia, mas como é que está escrito na Bíblia? Ah, as portas do inferno não prevalecerão contra. O que é isso? Aí está falando do poder do mundo dos mortos, aonde estão quem? As almas dos perdidos, dos ímpios. Alô, alguém está notando isso aqui? Isso aqui é altamente importante. Tem o segundo inferno, que 1 de Pedro 2 fala, que é onde estão os anjos caídos, encarcerados. E Apocalipse fala que 4 deles, na altura do rio Eufrates, vão ser soltos na segunda metade da tribulação, ou da grande tribulação. E ao lugar aonde Jesus vai amarrar por 1000 anos a Satanás, quando ele estiver governando 1000 anos nesse planeta Terra. Esse inferno é chamado de Tártaro. Opa! É o segundo inferno. E o terceiro inferno, Apocalipse capítulo 20, fala que é o lago de fogo e de enxofre, chamado no grego Geena. Então é Sheol ou Hades. Sheol no hebraico, Hades no grego. É um tipo de inferno. Segundo, Tártaro é outro tipo de inferno, onde estão os anjos caídos que participaram da revolta com Lúcifer lá no passado. E o terceiro tipo de inferno, o Geena, lago de fogo e de enxofre. Então aqui está falando do Hades. Satanás e os seus demônios, sim,
na permissão de Deus, podem tocar um crente. Como não? Oh, então cuidado. Então o inferno ainda não está, vai ser inaugurado, então. O lago de fogo e enxofre ainda não existe, na perspectiva nossa humana, compreende, irmão Meire? Porque Deus está na eternidade, me acompanha, ele está na eternidade. Ele não está limitado pelo tempo como eu e a irmã e nós, concorda comigo? Ele não está limitado. A eternidade é um lugar onde não existe o funcionamento do tempo humano, que é chamado no grego de cronos. O tempo humano é cronos. Por isso que 1 de Pedro diz, né, que um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, porque Deus está onde? Está dentro da eternidade. Então ele vê, ó, passado, presente e futuro. Nós, seres humanos, muito mal vemos o passado pelas nossas memórias e lembranças, vemos com uma certa definição o presente, mas não enxergamos nada do futuro. Mas Deus ele está na eternidade, então ele vê os três ao mesmo tempo. Então ele vê os três infernos. Mas nós só vemos, ou pelo menos estamos numa região do tempo que nos permite ter a ideia do Sheol e do Hades, que existe, e do Tártaro. Mas o Geena, o Lago de Fogo e Enxofre, ó, ainda não foi inaugurado, concordo. Mas como Mameire, que a só gente, mas como que a gente entende como que a gente vai entender qual inferno que seria esse aqui que a o gente está lendo? contexto, o contexto, pelo contexto. Por isso a leitura do texto tem que ser sempre, procure ter isso em mente, irmã Eni, sempre baseada no que vem antes e no que vem depois. Use como critério 5 versículos para trás, 5 versículos para frente. O texto fica no meio. Me acompanha? O texto então está no meio. Então, se o texto é, por exemplo, João 3,16, qual é o contexto de João 3,16? Versículos 14, 13, 12, 11, 10, 9. E depois 17, 18, 19, 20 e 21. Então, 5 para cima, 5 para baixo. A este chama-se contexto. O texto, João 3,16. Nós não estamos habituados a ler o texto avaliando pelo contexto. Alguém está me acompanhando, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Façamos agora. Vamos fechar o ciclo. Vamos fechar o ciclo É, com é, Hebreus. Sim. as pessoas falam que o inferno está contra, né? Ele fala que as pessoas que estão lá, os ímpios estão lá, estão a favor de que está aqui. Porque olha, você vê o rico lá na parábola, naquela passagem 16, né? Ele fala ele fala para Abraão, o pai Abraão manda alguém lá para poder falar para eles não virem para esse lugar. Ou seja, Ou o seja, morto lá ele está intercedendo para os irmãos dele não ir para lá também. olha só que impressionante, ou seja, é um lugar de consciência. É. Muita gente diz, não, no inferno o indivíduo está dormindo, roncando e babando. Que roncando e babando, meu irmão? No inferno estão todos conscientes do seu estado de tormento, de separação eterna. E no paraíso é a mesmíssima coisa. Só que ali é felicidade, alegria, adoração, regozijo em saber que receberão breve a ressurreição de seus corpos, em corpos glorificados e estarão reinando para sempre com Cristo. Vê a grande diferença? Quem está no paraíso é uma alegria sem fim, de estourar o peito. E quem está hoje no inferno temporário, no Hades, é um tormento inigualável, que não tem explicação. Sabendo que vão ressuscitar. Isso é o mais triste, gente. Não tem saída, não tem para onde escapar. A Igreja Católica ensina que tem um purgatório aí para fazer, para aliviar o peso, mas isso é uma lenda, é um mito que tem enganado a milhões. Não, irmãos. A decisão da eternidade é nessa vida, é agora, é agora. Aqui que eu decido. Vou estar com Deus por toda uma eternidade ou vou estar separado dele? É nessa vida que a gente decide tudo. Depois passou dessa vida, acabou, já era. A oportunidade aqui. Agora, para terminar, imagina quem está hoje lá no inferno, no Hades. Rapaz, eu estou aqui. Perdi aquela. Olha o tormento que o camarada tem. Ele vai se lembrar de todas as oportunidades que ele jogou para trás. E daqui eu não saio. Aliás, eu vou sair, mas com um corpo parecido que eu tenho hoje,
Vou ser levado no trono branco na presença de Jesus Cristo. Vou ser julgado pela rejeição e incredulidade que eu tive para com ele e sua palavra. E para piorar com esse corpo que eu recebi agora, eu vou ser lançado no lago de fogo e enxofre para sofrer um tormento por toda uma eternidade. Vai ser um corpo parecido com este. Vai queimar, vai sentir o dor da queimadura, só que por toda uma eternidade, porém o corpo não se consome. Consegue entender isso? Não entenda. Esquece. O inferno não foi criado para nenhum homem, mas é o resultado daqueles que rejeitam a Deus e é o lugar para onde também Satanás, a besta e o falso profeta vão ser lançados. Não para serem destruídos, está bem claro na palavra em Apocalipse capítulo 20, mas para serem atormentados por toda a eternidade. Eternidade tem tempo? Tem fim? Não tem. Esquece, vai ser um negócio de louco. Último texto. Hebreus 2, 22, 23. Pastor, mas Deus não é tão misericordioso? Será que ele vai dar conta de ficar vendo essas pessoas sofrer desse jeito? Deus deu A ao gente que é homem, pai, a gente é ruim, um filho da gente faz tanta coisa errada, a gente não dá conta. Deus deu ao homem a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. Quando Deus criou o homem, colocou no homem a sua imagem moral e a sua semelhança espiritual. A imagem moral e a semelhança espiritual se resumem em duas coisas: a capacidade de escolha e a capacidade de escolher uma eternidade separada de Deus ou junto de Deus. Todos os homens recebem oportunidades ao longo de suas vidas. A carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, Deus deixa isso clarinho. Eu vou postar no grupo ainda hoje que Deus coloca no mundo 7 leis. 7. E através destas 7 leis, o homem vai fazer a escolha de uma eternidade com Deus ou de uma eternidade sem Deus. Estas 7 leis vão explicar 3 coisas que nós temos dificuldade de entrar aqui dentro. Ó. O que é a justiça de Deus, o que é o amor de Deus e o que é a misericórdia de Deus. Um detalhe: nunca a justiça de Deus vai entrar em conflito com o seu amor e com a sua misericórdia. Ao contrário, é o recheio da justiça de Deus, amor e misericórdia. Mas se o homem não atende nem às demandas do seu amor e da sua misericórdia, a justiça tem que ser cumprida. Pastor Luiz, Sim. a maior dificuldade para nós seres humanos é olhar o amor, a justiça e a misericórdia de Deus com os nossos olhos. Aí está. Aí está. Porque nós avaliamos pelo nosso conceito humano de justiça, pelo nosso conceito humano de amor e pelo nosso conceito humano de misericórdia. Nós temos esse problema, nós queremos humanizar os conceitos que são divinos e tem os que fazem inverso, tentam divinizar os conceitos humanos. O de Deus é imutável, o nosso sofre variações. Aí está. O de Deus não muda em momento nenhum, em época nenhuma, com nenhuma cultura, com nenhum povo. Se assim fosse, Deus daria um tratamento especializado e único para Israel e para a igreja daria um pontapé, com todo Já. respeito, no Ele é, traseiro. Não. Não. Ele é Muito imutável, pelo né? contrário. A nação que ele chamou, que ele cuidou, teve ali como a menina dos seus olhos, é a nação que ele mais baixou a vara, porque foi a nação mais difícil, e é até hoje. Gente, estou falando que eu sou judeu, meus irmãos. Você não sabe o que é um judeu, é cabeça dura, um ser obstinado. O que entra na cabeça de um judeu, como diz no Rio de Janeiro, nem com reza braba sai. Tem que ser uma ação de Deus, o Espírito Santo. É um povo difícil de lidar, é obstinado. Escolhido por Deus, sim, mas que não dá nenhum direito de se dizer nós já somos salvos por herança. Ninguém é salvo por herança. É salvo por decisão, por escolha. Preste atenção que eu vou postar então no grupo as 7 leis de Deus.
pelas quais nós somos julgados para uma salvação ou para uma perdição eterna. Vamos fechar com Hebreus 12, 22, 29? Hebreus, por favor, para fechar. Aí na próxima aula nós vamos corrigir os exercícios da página 7, 8, 7 e 8 até. Eu vou dizer, antes de terminar a aula, eu vou dizer até onde vocês vão fazer os exercícios na próxima aula para a gente corrigir. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23, para fechar. Está sendo necessário a gente tomar esse tempo para vocês observarem como é urgentíssimo a necessidade da compreensão na prática, da hermenêutica e da exegese. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui a palavra igreja ganha outro significado. Olha só. Vamos recapitular então, rapidamente para fechar. Em Atos 19, 32, 39, a palavra grega é eclesia, mas não aparece em português igreja, senão assembleia ou ajuntamento. Confere? De acordo com a tradução. Atos 7, 38, aparece de novo a palavra grega eclesia, que é a tradução livre para igreja, mas o significado é congregação, ou o texto aparece congregação. 1 de Coríntios 11, 18, aí sim aparece a palavra igreja, mas o significado é diferente. Os crentes reunidos para o culto coletivo. Atos 5, 11, de novo aparece a palavra igreja, mas o significado é diferente. Igreja local ou regional. Mateus 16, 18, de novo aparece igreja, mas aí a igreja universal, não tem nada a ver com o Bispo Macedo. É a igreja universal como corpo místico de Cristo. E Hebreus 12, 22, 23, preste atenção, você vai entender pelo contexto. Aí é a igreja, mas qual o sentido? Todos os salvos de todos os tempos. Todos os salvos de todos os tempos. Vou dar aqui os exercícios agora para vocês, tá? Anotem aí. Apostila, página 7. Vocês vão fazer número 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vira a página 8. 12, 13, 14, 15, 16 e fecha no número 17 da página 9. Repito para quem se perdeu. Página 7. Página 7. Exercícios 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Página 8. Exercícios 12, 13, 14, 15 e 16. Página 9, exercício 17. Para aí no 17. Aí na próxima aula, começando na próxima aula, já corrigimos todos esses exercícios, mais esses dois textos que eu vou dar a vocês. Esses dois textos. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Só 2. E Romanos capítulo 13, versículo 11. Repito, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 13, versículo 11. Permita ler os dois textos bem rapidinho, já estamos encostando no horário, já passamos um pouco do horário, mas é para não ficar coisa no ar, né? Que nós não deixamos de ler o texto. Hebreus 2, 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3.
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Qual é a palavra que surge, aparece ou se repete nos dois versículos que acabamos de ler, se você prestou atenção? Salvação. Salvação. Então o exercício é: diga ou tente descobrir o significado da palavra salvação em Hebreus 2, 3 e Romanos 13, 11. Os significados são diferentes. O sentido é diferente. Então, Hebreus 2, 3, o sentido, o significado da palavra salvação é um, e Romanos 13, 11, o sentido ou significado é outro. A palavra grega é sotérios, tá? Tá ali o nosso exegeta mor, irmão João Paulo. Irmão João Paulo é o nosso exegeta, né? Ele tá ali com os originais, irmão. Graças a Deus que, fora o Espírito Santo, temos o privilégio de ter um exegeta que não me deixa mentir. Graças a Deus. Então, Estou passando longe ainda, pastor. que Tadinho longe. de mim. A humildade, a dia eu humildade chego do lá. irmão João. Eu convivi com o irmão João 14 meses aqui em Orlando, no núcleo de uma escola que tivemos, né, da Bereia. Ele é de uma humildade que deixa você arrepiado. Glória a Deus. Aprendemos a conhecer o nosso irmão João e aprendemos a entender o potencial que o irmão João tem. Irmãos, vou perguntar de novo o que eu já perguntei. Essa matéria, ela é ou não importante para interpretarmos corretamente o texto sagrado? Se você não disser não, eu vou levantar um cartão vermelho, que não é esse microfone aqui não, ó. Um cartão vermelho, vou te convidar a buscar outra escola. Mas, meu Deus, que o Senhor Deus nos ajude a valorizarmos essa matéria, valorizarmos até as últimas consequências. Dói-me no coração que eu vejo hoje centenas de pastores que não estão nem aí. Nem aí. E por isso que a coisa está indo de mal a pior no crescimento da graça e do conhecimento. Obrigado a todos vocês que puderam estar aqui hoje. Irmão Wilson, muito obrigado. Irmão José Oliveira, obrigado. Sempre bem motorizado. Olha, eu ainda vou me parecer um pouquinho com o irmão José, né? Aqui é uma disputa pesada. Irmão José, o William, tá difícil. Agora, irmão Robson entrou no time, né? O time dos bem motorizados. Tá difícil demais lidar com esse povo bem motorizado. Daqui a pouco aparece a irmã Meire, irmã Eni, né? Com aquele negócio assim abençoado no redor da cabeça. Obrigado, irmão Robson, de coração, William. Obrigado, irmã Eni, irmão Marcos Tavares, irmã Meire. Muito bom rever irmã Meire. Irmã Meire teve algumas dificuldadezinhas um tempo atrás, mas graças a Deus tudo está voltando nos eixos. Obrigado, irmão Zandro. Obrigado mesmo. Todos vocês fazem falta. Kleber, gostei do verdinho na sua cabeça. Gostei. Mudou um pouco. Era só cinza, era cor de chuva, agora ficou bonito. Irmão João Paulo, obrigado. Obrigado, William. Irmã Bernadette, orando pela senhora, irmã Bernadette. Tem muita vitória a caminho. Guarda isso no seu coração, irmã Bernadette. Tem muita vitória a caminho da sua vida e da sua casa, no poderoso nome de Jesus. E a mesma palavra eu digo para o irmão Orsino, irmão Orsino. Tem muita vitória aí a caminho da sua vida e da sua casa. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, orando a Ele, nos apresentando e agradecendo por esta aula. Irmão João Paulo, por favor, vai estar abrindo aí o seu áudio e vai estar nos despedindo da aula de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Estejamos orando uns pelos outros. Fiquem atentos às postagens que fazemos ali no grupo. O aluno que não está ligado com as nossas postagens pode estar
saindo num prejuízo na área das comunicações. Então, faça um esforço, não digo todo dia, mas um dia sim, um dia não, vai lá e fica ligadinho com as nossas postagens, porque é a maneira que nós temos, né, de nos comunicar com os queridos alunos. E obrigado pelas vossas orações também em nosso favor, e precisamos e continuamos que vocês também estejam orando em nosso favor, porque estamos passando por desafios, mas confiantes que vamos vencê-los em nome de Jesus. Irmão João Paulo, orando e agradecendo pela aula de hoje. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos honrar e engrandecer o teu santo nome nesta noite. Graças te damos, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai, por essa aula maravilhosa. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Prestes, ó Pai, e de todos os alunos que estão aqui presentes, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz mais alunos, Senhor, para fazer parte conosco, Senhor. Levanta homens, ó Deus. Pai, cheios do Teu Espírito Santo, que possam pregar a Tua palavra e entender a Tua palavra, Senhor, na íntegra, Senhor, e pregar a Tua palavra na íntegra, Senhor, para que possam mais almas se converter ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por esta aula, obrigado por este tempo maravilhoso que o Senhor nos teve aqui, Senhor. Toma a vida de cada um de nossos irmãos que estão no outro lado da tela, Senhor. Toma a vida deles, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Que cada um de nós, Pai, que o Senhor venha tomar a nossa mente cativa, que cada vez, Pai, que nós sentemos aqui para poder aprender a Tua palavra, que o Senhor possa trazer algo novo à nossa mente, Pai, renovar a nossa mente e o nosso entendimento, assim como diz a Tua palavra em Romanos 12, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, e a honra e a glória nós te damos a ti. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso e disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça é necessário É necessário e que ele eu cresça. diminua. Eu É diminuo. necessário que necessário ele que ele cresça e que eu eu diminua. diminua. É necessário que ele necessário cresça e que que eu eu diminua. E a Deus E a damos o Deus quê, a honra, a povo? glória. A honra, a A glória e o honra, o poder. glória e o Ó, louvor. Aleluia. beijão no coração de vocês, bom final de segunda, boa abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda-feira, 14 de abril, se Jesus não voltar. Se voltar, já era, esquece. Mas se não voltar, estamos aqui juntos, segunda-feira, 14 de abril. Obrigado, Pai do Senhor a todos, bom descanso. Muito obrigado. Um abraço, Boa a noite paz a do Senhor a todos. todos.